E cá estamos para o episódio 160 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Galera, é o seguinte, o tema de hoje é o vínculo afetivo evitativo. Aquele parceiro ou parceira que é super fechado, fala pouco, demonstra pouco, tem medo de intimidade e provavelmente vai terminar contigo dizendo não estar pronto ou não estar pronta para um relacionamento. Então, o objetivo de hoje, galera, é entender, como é o comportamento do perfil evitativo, por que ele evita, quem são eles e por que eles têm tanta dificuldade de se comprometer, de se comunicar. Partiu? E antes de eu começar esse episódio, é importante lembrar, assim como no episódio anterior, que foi 150, que eu falei do vínculo ansioso, que foi um episódio que deu super certo, lembrar que esse episódio aqui de hoje, ele é um update, uma atualização do episódio de 2024 em que eu falei do vínculo evitativo. Em 2024 eu fiz uma série, em que eu falei do vínculo ansioso, evitativo, e do vínculo seguro e do vínculo até o bagunçado, que é quando tudo junto, baseado no livro Maneiras de Amar. No entanto, o que acontece? Se passaram 2 anos, eu mudei, eu aprendi mais coisas, eu já tenho 1.300 atendimentos como consultor de relacionamentos, eu tô fazendo curso de psicologia já faz 1 ano e meio, então assim, muita coisa mudou, tá? Então eu queria atualizar esse episódio, porque tem muita informação nova que a gente pode falar, tá? E outra coisa também, eu identifiquei vários padrões, nos meus atendimentos e também fatores culturais que também afetam os vínculos. Então o vínculo evitativo não é só uma questão psicológica, é uma questão cultural também, que envolve machismo e analfabetismo emocional. Ao longo do episódio aqui vocês vão entender do que eu tô falando, tá? E a grande revelação que eu quero fazer para vocês, assim como eu fiz no episódio anterior, é: o vínculo evitativo não existe, não existe. Gente, existe ansiedade em relacionamentos, tá? Nós somos pessoas ansiosas, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Se a gente tá num relacionamento e não tem muita reciprocidade, a gente não tá se encontrando muito bem, não consegue ser nós mesmos, a ansiedade aparece. E algumas pessoas lidam bem com a ansiedade, que é o vínculo seguro, ficam tranquilas ou nem sentem ansiedade nenhuma. Tem as pessoas que ficam muito ansiosas, que é o vínculo ansioso, e tem pessoas que dentro dessa ansiedade, elas evitam. Elas ficam mais retraídas. Sabe quando você está muito ansioso com uma prova, você fica mais quietinho? Você está tenso com uma viagem, você fica mais recluso, mais tímido, mais reservado? Então, evitação. Então, existem pessoas ansiosas e cada uma delas envolve um quadro, um comportamento diferente, que pode ser evitativo, seguro ou o ansioso. E hoje, no caso, a gente vai falar do evitativo. Então, eu falo muito disso no meu curso, que é o Relacionamento Seguro na Era do Like, em que eu falo como que você pode regular a sua ansiedade, mas também falo como que você pode lidar com os evitativos e, se você é um evitativo, como você pode deixar de ser um evitativo. Tá? O link está na descrição desse episódio aqui, se você quiser conhecer meu curso. Então, o que existe aqui, na verdade, é uma dificuldade de se relacionar que faz a pessoa ser mais reservada por N motivos, são infinitos motivos. E hoje eu entendo que o perfil evitativo é o mais difícil de decifrar e de explicar. Porque o ansioso é ansiedade e pronto, a ansiedade todo mundo conhece. Já o evitativo são vários fatores, tem fatores psicológicos, culturais e como eu falei pra vocês, e de padrões de personalidade. Então ele é mais delicado, não dá pra gente estabelecer um quadro. Mas eu quero que vocês saiam desse episódio aqui hoje entendendo o que é o evitativo, quais são os perigos, as vantagens, o que você pode esperar, o que você não pode esperar, tá? A gente vai sair daqui com um perfil completo do evitativo, tá? E pra gente começar, eu queria falar, até quando eu tava montando esse roteiro aqui hoje, eu fiquei pensando, cara, eu preciso falar que eu também sou um pouco evitativo às vezes. E quando eu comecei a escrever, eu percebi o quanto que isso pode ser educativo pra vocês. Porque enquanto eu buscava a resposta do porquê que eu às vezes sou evitativo, eu encontrei a nova linha de pensamento para esse episódio aqui, que é o seguinte: o que acontece quando por que às vezes eu me torno evitativo sendo que eu sou uma pessoa ansiosa? Acontece o seguinte: se a garota é evitativa por natureza, ou seja, se ela, como que eu lido com pessoas evitativas? Pra mim simplesmente não rola. Acabei de perceber que eu confundi vocês. Então, eu sou uma pessoa que tem uma tendência mais pra ansiedade, então se eu encontro uma pessoa que é evitativa, uma garota que é evitativa, pra mim não funciona, vocês vão entender ao longo desse episódio. Mas, tem vezes em que eu fico evitativo. O que acontece? Pra mim é o seguinte: quando uma parceira minha é muito ansiosa, eu acabo me sentindo sufocado. E comecei a pensar, por que isso acontece? Hoje eu tenho a resposta, vou apresentar pra vocês. Primeiro, olha que interessante isso aqui, ó. A ansiedade intensa, do outro, ela costuma vir acompanhada do quê?
Né? Quando a garota está muito ansiosa, por exemplo, ela vem com hipervigilância, então ela observa tudo que você faz, ela quer saber tudo que está acontecendo com você. Surgem cobranças implícitas e explícitas. Às vezes ela só faz um comentário, uma piadinha que você percebe, acho que aqui teve uma cobrança, e outras vezes é cobrança mesmo. Estamos falando pouco, estamos transando pouco, ou você não está fazendo tal coisa, está fazendo isso. Ou seja, às vezes vem uma cobrança muito óbvia, às vezes nem tanto. E tem uma necessidade constante de validação. Você me ama mesmo? Você gosta de ser comigo? Mas você gosta de mim? Por que você gosta de mim? Então aquela insegurança permanente. E também uma urgência para resolver desconfortos foi boa. Para resolver desconfortos imediatamente. A gente sabe, vocês podem até ver no episódio 150. E aliás, todo o meu conteúdo aqui no podcast e também no Instagram fala bastante disso. O quanto o ansioso tem uma urgência em resolver as coisas. Tanto que amanhã, que é quinta-feira, eu vou lançar a Masterclass chamada Protocolo SOS, que é dedicada aos ansiosos que querem resolver tudo na porrada e tudo quanto antes, tá? Mas você para outro... Não quero falar tanto da Masterclass hoje, senão é muita coisa. Então, o que acontece? Então, quando eu sinto a ansiedade da garota, ela vem com muita intensidade para além do necessário, com essa hipervigilância, com essa cobrança implícita, o que acontece? Eu acabo me afastando. E por que a gente se afasta diante de uma pessoa muito ansiosa? Porque esse afastamento é a única forma rápida que o nosso cérebro tem de baixar o nível de cortisol. Para quem não lembra, não sabe, cortisol é o hormônio do estresse. E esse cortisol é liberado em excesso pela pressão que você sofre, com essa hipervigilância, com a cobrança, com a necessidade constante de validação. Então isso cansa. E a gente se afasta da fonte do estresse, que gera o cortisol. Então, a ansiedade da parceira, ela frequentemente envia uma mensagem subliminar, subentendida, de que nada do que você faz é suficiente. E por que a gente não se sente suficiente? Porque tá rolando muita hipervigilância, cobrança, ciúmes, pedido de validação. Então a gente fica tipo, ai que saco, eu não sou suficiente, eu não... Sabe, eu não tô agradando aqui. É chato quando a gente tá num lugar em que a gente percebe que a coisa não tá fluindo. Então, deixa eu sair daqui. Por isso que a gente fica evitativo. Pronto, fechou o parênteses da minha vida. Vamos para as características dos evitativos. Eu sempre gosto de definir o evitativo por meio de uma piscina, a metáfora da piscina, tá? Eu sempre falo isso para os meus clientes na consultoria e quero falar para vocês. Vínculo seguro. Comparações, tá? Vínculo seguro. É o cara que vai entrar na piscina, a garota que vai entrar na piscina, vai nadar, vai curtir, vai ali tomar uma caipirinha, uma cerveja, uma Coca-Cola, um suco de laranja, vai nadar ali por 10, 15 minutos, meia hora, sai da piscina feliz da vida, né? Às vezes não molha a cabeça, mas tá lá nadando, curtindo a piscina, gosta de nadar. O perfil ansioso entra na piscina, fica 3 horas lá dentro e mergulha e joga água em todo mundo e sai da piscina e pula e dá mortal e faz bomba e... Aquela pessoa que molha todo mundo na piscina é o estardalhaço total. Esse é o ansioso, tá? Aí ele, nossa, é muita intensidade. Já o evitativo, ele senta na borda da piscina e fica só com os pezinhos na água, assim, ó, molhando bem de boa. Ele não vai se molhar tanto quanto você, vai ficar no máximo 5 minutos e vai reclamar que o sol tá muito forte. E que a água tem muito cloro, que ele não quer entrar. Essa é a metáfora do evitativo. Ele evita, ele prefere não se envolver, não mergulhar tão fundo na piscina do amor. Então, são pessoas com muito medo de intimidade emocional, tá? Agora uma coisa importante, elas têm medo de intimidade emocional. O que é intimidade emocional? Ser vulnerável, dizer eu te amo, dizer que gosta, dizer que quer ter um relacionamento, que quer casar, ter filho, que quer viver junto, dizer olha, eu me sinto bem quando tô com você, nossa, como eu adoro você, nossa, como é bom estar aqui contigo, eu tenho orgulho de ser seu namorado, pô, tô a fim de fazer planos, quero viajar pra Europa, quero viajar pro Panamá, quero viajar para Ilha do Mel no Paraná, enfim, eles têm medo dessa intimidade. E nem sempre, isso é importante falar, eles têm medo da intimidade sexual. Alguns têm, mas até os evitativos, né, gostam ali do sexo. Então eles vão gostar de ficar o quê? No começo da relação, onde tem carinho, onde tem beijo, onde tem afeto, mas, né, tem o sexo, mas talvez na intimidade emocional eles fiquem um pouco mais reclusos por medo da intimidade, tá? Outra coisa, alguns evitativos condenam relacionamentos sérios dizendo que acabam com a liberdade. E muitos evitativos têm essa questão. Mas se eu começar a namorar, eu tenho que
né, abrir espaço para o outro. Aí, o que a gente precisa para poder abrir espaço para um parceiro, para uma parceira? Intimidade emocional, a gente precisa de vulnerabilidade, a gente precisa se abrir, falar da vida, falar da história, da infância, dos seus pais, seus medos, seus pesadelos, seus sonhos, seus fracassos, sucessos. Então, eles acabam pensando assim, pô, mas também vou ter que mudar minha rotina, o horário da academia, para poder ter horário durante a final de semana para sair com a minha namorada, com o meu namorado. Isso começa a atrapalhar um pouquinho a rotina deles, então eles tendem a recuar, tá? Então eles podem ser muito entusiasmados no começo, porque no começo é sempre fácil, né, gente? No começo não tem compromisso, não tem nada sério, nada muito consolidado, eles ficam meio... né? Sem problema nenhum. Agora, quando a coisa começa a ficar mais íntima, eles começam a se fechar, tá? Outra coisa, os evitativos, por estatística do livro Maneiras de Amar, que foi o livro que eu tinha usado em 2024 também, eles são 25% das pessoas, ou seja, 1/4 da população é evitativa. Mas não confundam evitativos com pessoas tímidas. Evitação é uma coisa, timidez é outra. Uma pessoa pode ser evitativa, pode ser e tímida, a pessoa pode ser só tímida, a pessoa pode ser tímida e ansiosa. Timidez não é evitação, porque tem muitas pessoas que são tímidas e se relacionam super bem, tá? Outra coisa, os evitativos são geralmente pessoas que têm traumas de relações passadas ou, né, essa hiperindependência. Então, dos evitativos que eu já atendi, eu já vou falar um pouquinho da parte da consultoria. Quando eu atendi os evitativos nesses 2 anos que passaram, eu percebo muito isso, sabe? Os evitativos, eles percebem, cara, mas eu sofri muito no passado, ou eu vi meu pai trair minha mãe, ou minha mãe traía meu pai, ou os meus pais tinham um relacionamento merda, eu sempre fui o irmão mais novo, não tinha muita atenção, muito carinho, muita validação na minha casa, então... Como meu pai foi ruim comigo, minha mãe foi ruim comigo, ou meus irmãos, ou todos meus ex-namorados me traíram, meus ex-namorados me traíram, então a partir disso eu não confio em mais ninguém. Eles não conseguem superar. Aí com medo de avançar, eles preferem ficar na deles. Ou seja, um dos traços que leva à evitação são traumas. E aí, terapia resolve, Freud explica, né? Então a gente tem muito essa questão de pessoas que tiveram pouco afeto quando crianças ou quando eram adolescentes. E isso dentro da psicanálise a gente chama, né, tem 2 teóricos que eu adoro, 2 psicanalistas que eu adoro, que são a Melanie Klein e o Winnicott, que eles falam muito disso. A questão do lar suficientemente bom. O que é um lar suficientemente bom? Eu falei disso no episódio anterior também. É quando você tem um lar em que a criança tem carinho, tem validação, tem educação, tem disciplina, tem lazer, tem amor, tem doçura, mas também tem ali aquele momento de um pouco mais o pai tem que ser um pouco mais firme, a mãe tem que ser um pouco mais firme para chamar atenção aqui e acolá, mas a vida segue bem. Então é um lar suficientemente bom, é tudo que precisa. Mas tem lares que são insuficientemente bons. Tem muito abuso, tem muita briga, a criança apanha, e aí a criança pode ou ficar muito histérica, muito intensa, muito ansiosa, ou ela se fecha. Então, pessoas com histórico ruim tendem a ficar mais evitativas. Ou também pessoas que têm pouco interesse em romance. Isso aqui é uma coisa que eu ainda não sei explicar muito bem, mas que eu sei que acontece. Tem pessoas que não curtem namorar. Às vezes é o estilo da pessoa. Tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de música, eu gosto de violão, tem gente que gosta de natação. E tem gente que não se empolga tanto com romance, não é tão romântica assim. Isso acontece com alguma frequência e tá tudo bem, é o direito da pessoa, né? Só, importante, não iludir o coleguinha. Outra coisa... os evitativos são pouco comunicativos e precisam de muito tempo e espaço para processar as emoções. Isso se eles conseguirem processar. Tem evitativo que trava e não consegue lidar com aquilo que eu falei do analfabetismo emocional. Tem pessoas que não aprenderam o que é amor. A gente acha que todo mundo nasce pronto, né? Já nasci romântico, já nasci sabendo casar, mas não. Se você é uma pessoa romântica, uma pessoa intensa no relacionamento, lógico, isso vem um pouco do comportamento, do DNA, da genética, de pai e mãe, mas muitas das pessoas que se relacionam bem é por questões de livros, de novelas, de filmes que você assistiu, que te educaram. Você conviveu com casais intensos, românticos, aprendeu sobre essa linguagem romântica. Tem pessoas que não aprendem, tá? Então são pessoas que têm dificuldade de lidar com sentimentos porque nunca tiveram acesso a esses sentimentos, né? E outra coisa, pessoas que também são muito reservadas e que não gostam de falar muito de si.
tá? É importante a gente lembrar, num lar suficientemente bom, como a psicanálise de Melanie Klein defende, que a gente tem que estimular uma criança a falar de si própria. Como é que você está se sentindo hoje? Né? Como é que foi na escola? Por que você está com dificuldade em geografia, em português, em matemática? Como são seus coleguinhas? Como você se sente com seus professores? Você está feliz hoje? O que é felicidade? O que é tristeza? O que é amargura? O que é desgosto? O que é excitação? Né? Ganhou um presente novo, um PlayStation 5, uma boneca nova. Por que aquele brinquedo te deixa, né, excitado, animado? Enfim, a gente tem que ensinar as crianças sobre esses sentimentos. Tem crianças que não têm acesso a isso. E aí a pessoa fica sem esse vocabulário emocional, né? Então, além disso, alguns evitativos têm muito medo de perder a independência. O que é perder a independência? Né? A relação, como eu falei agora há pouco, ela se torna uma ameaça, ou seja, vou ter que abrir mão da minha rotina, vou ter que abrir mão dos meus gostos. Tem pessoas que têm um pouco mais de egoísmo e não conseguem ceder quanto a isso, e acham que o relacionamento vai sufocá-los. Tá? Ou que eles não terão espaço para liberdade individual. Então tem certas pessoas que têm dificuldade realmente nesse compartilhamento, e um relacionamento exige muito que você ceda. Não é ceder tipo, tem que deixar de ser eu mesmo, mas, cara, não é todo final de semana que eu vou poder ir pro futebol, não é todo final de semana que eu vou poder ir pro balé, não é todo final de semana que eu vou poder maratonar minha série favorita, porque eu também tenho um compromisso com a minha namorada, inclusive ela pode assistir a série comigo. Então a gente tem que haver uma abertura para se encaixar. E para algumas pessoas, essa abertura, essa vulnerabilidade de querer conhecer o outro, de adentrar o mundo do outro e deixar o outro adentrar no seu mundo, apavora. Por que isso acontece? Gente, por N motivos, e eu espero que vocês entendam esses motivos todos até o fim do episódio de hoje. E um recado rápido antes de você continuar, tá? Eu sei que você se sente acolhido por aqui, e esse é o objetivo do podcast, mas a gente precisa alinhar uma coisa. Eu não te conheço pessoalmente, tá? O que eu trago aqui são percepções baseadas em casos de clientes, dinâmicas de relacionamento e vínculos afetivos, além de pitadas de psicologia e algumas piadinhas para descontrair que vocês me conhecem. Só que esse episódio aqui não é uma sessão de terapia e não substitui um processo personalizado para suas necessidades. Se você sente, né, e percebe que precisa de um direcionamento sob medida para a sua vida, me chama na consultoria, tá bom? E no mais, aproveite o episódio. E agora, meus amores, hoje não vai ter pausa pra aguinha porque acabou minha aguinha, eu tomei tudo antes de começar a gravar, mas eu quero falar pra vocês um pouco sobre os tipos de evitativo que eu, Edu Baggio da Silva Sauro, atendi na minha consultoria de relacionamentos ao longo de 4 anos em 1.300 atendimentos, tá? Só que o que é interessante, os casos que eu atendo na consultoria são raros, tá? Geralmente eu não atendo evitativos. Tem 2 perfis de clientes que eu raramente atendo. Narcisista, porque narcisista acha que não tem problema, acha que tá tudo bem com eles. Narcisista não busca ajuda, gente. Narcisista se acha o dono da cocada preta, tá? E evitativos, porque evitativos evitam. Então, raramente eu os atendo. Eu atendi 2 mulheres até hoje que eram evitativas e o resto que eu atendi eram todos homens, tá? Já vamos chegar lá. Então, quais são os tipos de evitativo que eu já encontrei na minha consultoria de relacionamentos? E se você quer ser atendido na minha consultoria, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O link está na descrição desse episódio aqui, tem aqui no YouTube ou aqui no Spotify, tá? Você vai lá, manda mensagem, a gente conversa um pouquinho. E quem vem do podcast tem benefícios e tem descontos dentro da minha consultoria, tá bom? Só mandar lá com a palavra mapa, tá tudo configurado, é só mandar uma mensagem que vem automático, tá bom? Tipo número 1, pouco interessados em relações sérias. Tem gente que só quer casual, tá? Tem gente que só quer casual e tá tudo bem, a pessoa... Só que o que acontece? O cara vai lá, o filho da puta, ele faz o relacionamento acontecer, conquista a garota, e quando ele conquista e comeu a guria, ele começa a se afastar. Então o evitativo aqui é mais cultural, mas acontece muito. A garota fala, você começa a ficar lento na comunicação, começa a dar uma sumida, não fala muito. Ou seja, Edu, esse cara tá evitativo. Não é bem a personalidade evitativa, tá? Isso também não tem nada a ver com ansiedade, com distúrbio, com uma infância, com um lar não suficientemente bom. Tem a ver com cara de pau mesmo, tá? É outra parada. Outra coisa clássica, dificuldade de lidar com sentimentos, isso eu encontro muito. E quando eu converso com os maridos e ficantes e namorados das minhas clientes, são pessoas que têm muita dificuldade até de comunicação. Quando eu abro a sessão ali no Google Meet, que dura geralmente 55 minutos, 1 hora, cara, às vezes para fazer o homem falar é difícil. Então o cara não sabe nem o que tá fazendo ali direito. Então eu converso com ele, né? Ele é convidado, lógico, é por livre e espontânea vontade, mas ele vem até a consultoria para conversar comigo, para tentar melhorar, e eu percebo que o cara é bastante limitado. Então o cara não sabe dizer ao certo. Eu pergunto, tá, mas por que você gosta dela? Como é que você tá sentindo essa relação? Tá tudo bem. Não, acho ela incrível. Não sei porque eu faço isso.
Ah, não sei, eu não vejo muito por que falar eu te amo. Pô, mas ela precisa escutar, é importante, né? Eu te amo, é uma forma de você demonstrar carinho. Ah, mas já falei uma vez, não preciso falar mais. Então são pessoas com difícil acesso. E nem sempre ali na consultoria a gente consegue avançar tanto. Às vezes vai, às vezes não vai. Já tive casos de sucesso, mas também já tive casos em que travou, tá? Já acontece. Outra coisa, são evitativos podem ser pessoas interessadas na parte divertida da relação, mas resistente ao compromisso responsável, né, quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Não tô falando do cara que só quer comer a guria, mas é o cara que gosta da parte. O que é a parte divertida? Não tô falando só de sexo. É a companhia, ir no cinema, conhecer os amigos, fazer planos, viajar. A pessoa até tá interessada em ensaiar a relação, em sentir o gostinho da relação nascendo. Mas assim que a relação começa a ficar mais séria, a garota já começa a pressionar. Ó, vamos morar juntos, ó, a gente tá namorando. Você quer casar comigo um dia? Você quer ter filhos? O cara começa a esquivar, o famoso sabonetear, né? Começa a escapar para os cantos. É um saco quando isso acontece. Outros são os evitativos que demonstram dúvidas na relação. Então você nunca sabe se o cara gosta ou não gosta de você. Então fica, tem dias que o cara chega lá pra minha cliente e faz surpresa, fica a semana inteira romântica, chega no final de semana, faz um monte de coisa, leva a garota pra restaurante, pra cinema, pega em casa, dá banho, faz tudo, faz comida. Uau, na semana seguinte, some. Fala pouco, eu tô meio preocupado, tô meio estressado no trabalho, na outra semana volta, fica um comportamento inconsistente. Isso é muito chato e gera dúvidas na garota e é bem cansativo. E o último caso que eu conheço é gente sacana mesmo, gente que sabe que é evitativa ou que prefere ter um comportamento evitativo porque eu não sou muito de demonstrar, acho que isso é besteira, blá, e aí o cara se torna realmente um sacana. Então, os casos que eu atendo são na grande, imensa maioria homens. Gente, o que acontece? Às vezes eu atendo o casal, é mais raro, mas às vezes eu atendo o casal, conversamos os três, e tem momentos em que a garota vem já ansiosa pra caralho, extremamente frustrada, sentindo invalidado, sentindo que, sei lá, não sei se esse cara tá me traindo, o que tá acontecendo. Ela chega cheia de várias queixas, a gente conversa ali às vezes por 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses pra entender como ela tá se sentindo, pra ela poder se regular. E uma vez que ela se regula, ela fala assim: Edu, posso convidar meu namorado, meu marido, meu ficante para conversar com você, para entender melhor o que tá acontecendo e ver, também entender o lado dele? Claro, chega aí. Aí o cara vem na boa vontade, mas ele fica travado na sessão porque ele realmente é uma pessoa evitativa e tem dificuldade. Alguns se sentem até confortáveis comigo, a gente consegue ter uma conversa. Teve um caso até de uma cliente da Austrália que foi muito legal, que eu conversei com o namorado dela por meses e o cara realmente evoluiu. Então eu percebi que não era má vontade. Ele falou assim: Edu, eu não fui estimulado na minha infância e adolescência a ser romântico. Eu até quero ser, mas eu tenho muita dificuldade de atingir isso. Então o que eu posso fazer? A gente conversou e esse casal melhorou entre si. Lógico, o cara não fez uma revolução, não mudou da água pro vinho, mas ele conseguiu oferecer um mínimo de comunicação, um mínimo de romantismo e de entrega que para minha cliente, a garota, foi suficiente. Os dois viveram felizes para sempre, tá? Então, basicamente, da maior parte dos homens que eu conversei na consultoria, tá, que são evitativos, eles são evitativos por machismo ou por interesse meramente sexual. E como que o machismo entra nisso? Eu tenho até um episódio aqui no podcast, deixa eu até ver qual que é. São os episódios 144, 65 e 49, tá? Se eu lembrar, eu deixo o link aqui na descrição. Mas 144, 65 e 49 eu falo um pouquinho sobre o machismo, porque ele é tão chatinho nos relacionamentos. Mas, para eu poder deixar alguma base aqui para vocês, os machistas pensam: homem não chora, homem não tem que falar de sentimento, homem é forte, homem não tem que ficar consolando mulher. Mulher tá ali pra quê? Pra fazer comida, pra cuidar da casa, pra ser simpática, pra validar o cara, pra transar, enfim. O machismo leva muitos homens a serem evitativos. O homem não tem que demonstrar sentimento, DR é coisa de mulher dramática e fresca, então isso acontece bastante. E também o analfabetismo emocional, como eu falei anteriormente. E das duas mulheres evitativas que eu atendi, das duas clientes, foram nomes fictícios, Maria e Joana. Sempre falo da Maria. Maria, ela estava, quando eu comecei a atender, ela tinha o que, seus 37, 38, ela estava 18 anos solteira. Ela falou assim: Du, eu não tenho interesse sexual. Às vezes eu sinto uma vontade de transar aqui e acolá, mas passa rápido também. Eu não tenho paciência pros caras. Eu gosto de transar de um jeito
assim, assim, assado, e tem cara que não topa, eu já fico com preguiça de querer explicar pro cara. E ela falou assim, Edu, eu não sei namorar, eu acho chato. Então assim, às vezes eu fico sozinha e tal, mas eu também tô bem, né? Tô bem sozinha, às vezes eu quero ser com um cara ou outro. Até gostaria de um dia, quem sabe, ter alguém, mas não sei, sabe? Não é uma coisa que me motiva. E aí, o que eu percebi? Que é um dos detalhes do comportamento evitativo que a gente vai falar com bastante detalhe daqui a pouco, que é o quê? Implicar com um detalhezinho. Ah, mas ele tinha um dente meio torto. Ah, a barba dele tinha um pelinho aqui que era branco, não gostava. Ah, a sobrancelha dele era esquisita. Ah, ele tinha um jeito de rir que me irritava. Eu falo assim, será que você realmente está incomodado ou você não gosta desses caras? Porque quando a gente não gosta de alguém, até o sorriso incomoda, né? Então, ela começava a caçar esses problemas. A gente foi percebendo que, na verdade, o que ela foi muito reprimida pela mãe. E a mãe dela sempre condenou os homens, falou que homem não presta, que homem não presta, que homem não presta, que nenhum homem serve pra nada, homem não serve nem pra ser amigo, nem pra trabalhar. Então ela desenvolveu um ódio, né, dos homens, e ela perdeu o encanto. A mãe dela conseguiu fazer ela desgostar de homens. Só que era uma coisa muito intensa. Olha que nem hoje em dia, que eu sei que a mulherada tá de cara com os homens, com razão. No caso, ela era muito forte. Chegava ao asco, ao desinteresse completo, inclusive sexual. Uma coisa é você querer ter um namorado, né, ser doida pra casar, ter aquela vontade gostosa de ter um relacionamento e não conseguir. Outra coisa é não ter vontade nem de ter relacionamento, que era o caso dela. Então a solução que foi o quê? Trabalhar com mais abertura, né, ter mais paciência, para permitir que os caras entrassem na vida dela e menos julgamento. Não é só porque o cara tem um dente torto que ele não presta, até porque ela também tinha defeitos físicos que ela mesma tinha consciência, né, que ela falava, então ela percebia que ela não gostava do outro, mas também esquecia que o outro também podia ver detalhes dela que não gostava. Então ela conseguiu maneirar um pouquinho nisso. E já a Joana era outro caso que é mais clássico, que ela era hiper independente e sonhadora, né? Ou seja, a carreira dela era uma fuga do que ela não tinha controle. Ou seja, quando ela começava a ficar com um cara, era necessário aparecerem as vulnerabilidades, né? Ter conexão, rolar aquela conexão emocional. E ela percebeu que o quê? Que nem sempre, e ela tinha razão quanto a isso, quando a gente começa a conhecer alguém, nem sempre a coisa bate muito bem. Às vezes fica um pouco torto, tem que ceder bastante aqui, ceder bastante ali, e ela não suportava a ideia de perder o controle de si própria, de ter que ceder, enfim, ter que abrir mão de algumas coisas. E aí ela corria para a carreira dela. Ela falava assim, Edu, na minha carreira eu tenho 100% de controle da minha vida. Relacionamento não. Eu fico magoado, tem que ligar pro cara, tem que ser romântico, não tem tempo pra essas coisas, pra trabalhar. Então, como que eu trabalhei isso com ela? Eu sempre falava, cara, não dá pra transar com a sua carreira. E nem dá pra ter o controle de tudo na vida. Então, eu tive que ensinar ela aos poucos a entender que, cara, assim como no trabalho dela tem momentos em que as coisas saem do controle, não são previsíveis, ela também tem que improvisar, relacionamento é igual. E aos pouquinhos ela foi maneirando quanto a isso, tá? Outra coisa que é grave no caso dos evitativos, que é o quê? A evitação egoísta. E, cara, é um papo que eu tenho sempre com os homens que eu atendo que são evitativos, que vêm por recomendação das parceiras, né, que é um papo importante que eu tenho para fazer eles refletirem, que é o seguinte, né? Os evitativos acabam ficando muito egoístas, então eles podem irritar muito os ansiosos, porque os ansiosos lutam por atenção, né? E então assim, o ansioso já está lá exausto. Isso deixa também o evitativo cada vez mais evitativo, porque ele se cansa da pressão. E para quem tem o vínculo seguro, que é o que eu falo no meu curso, né, no relacionamento seguro na era do like, o link está aqui na descrição. Se uma pessoa que está segura e percebe uma resistência que vem de um evitativo, ele termina rapidinho. Então o seguro não tem a menor paciência. Já o ansioso quer engolir o evitativo e transformar, e educar, e colonizar aquela pessoa. E muitas vezes é um pouco delicado, porque quando eu pego o vínculo evitativo, ansiosa evitativo da minha consultoria, a garota já tá assim, Edu, faz 3 anos que eu cobro, eu quero ter filho, eu quero casar, e a filha da puta não concorda comigo, o cara já tá tipo, não sei mais o que fazer. Então vira um modo de constante cobrança por parte do ansioso em cima do evitativo, e quanto mais o ansioso cobra, mais o evitativo foge. Quanto mais o evitativo foge, mais o ansioso cobra, e tá fechado o ciclo, tá? Então, se você chegou aqui no podcast hoje, escute o episódio anterior, que também vai te ajudar a fechar a conta na sua cabeça para você entender o vínculo ansioso evitativo. Só que,
Por que eu falei da evitação egoísta? Porque nem todo evitativo tem consciência do quanto ele pode ser chato, o quanto ele é cansativo, tá? Como é que acontece a caralha toda? Eu sempre falo assim, ó, que, né, já que eles evitam conflitos e evitam comunicação a todo custo, eles não percebem que são assim. Eu faço a pergunta clássica para todo evitativo que é assim, tá? Vem cá. Brother, João, José, fulano. Ok, eu entendo que você não tá tão feliz na relação porque você quer mais espaço, você quer o seu próprio ritmo, você quer ir mais devagar, você não quer abrir mão do futebol, do seu cinema, dos seus amigos, da sua rotina, da sua carreira. Eu entendo isso. Então você não quer abrir mão da sua independência na sua vida. Perfeito, preserve a sua individualidade. Mas, garotão, lógico que eu não falo desse jeito, né? Mas passa pela sua cabeça o que a sua parceira quer. Porque até agora você falou que você não tá feliz, você quer mais espaço, mais ritmo. Mas o que ela quer? Porque, brother, os dois precisam estar satisfeitos na relação. E sempre que eu vou atender um casal, ou que eu começo com um cliente, eu falo assim, ok, mas meu marido... Eu escuto isso muito das minhas clientes. Meu marido nem se importa com a minha felicidade. Ele diz que pra ele tá tudo bem, que a relação tá resolvida, aquela coisa bem machista, né? Ele sempre fala que tá tudo bem quando eu reclamo. Bom, se o seu marido, se o seu parceiro, companheiro, tá com você e não se preocupa com a sua tristeza, temos um grande problema. Porque se a minha parceira, né, seja ela quem for, chega até mim e fala assim, Du, eu não tô feliz na relação, eu paro tudo que eu tô fazendo e falo, caralho, isso não é legal. Eu não quero que a minha parceira esteja triste na minha relação, né, aqui comigo. Eu quero que ela esteja bem. E se eu não tô bem, eu quero levar isso pra minha parceira e quero que ela pense, pô, que foda, o Edu também não tá bem. Então, caralho, vamos conversar sobre isso, eu quero você bem também. Então, muitas vezes o evitativo não só, ele evita quando ele não tá nem aí. Eu falo assim, tá, e te importa saber, é relevante pra você saber que ela não tá feliz? E aí eles ficam, eu tenho que pensar na minha garota. Eu falei, tem. Aí que a gente começa a fazer a ressignificação dentro da consultoria, tá? Então os dois precisam estar satisfeitos. E geralmente como que acontece, né? Como que funciona o distanciamento desse evitativo, né? Isso aqui é uma coisa muito delicada, né? Porque para terminar uma relação, né, quando o evitativo começa a cansar e quer se afastar, o que acontece? Eles focam nos defeitos do parceiro, né, como eu falei, da Joana, da Maria, a outra Maria, né, a evitativa. Mas ele é muito assim, mas ele fala muito alto, fala muito baixo, fala muito grosso, fala muito fino, enfim, com essa... E aí o que acontece? Eles começam a fantasiar, o evitativo ele começa a fantasiar, e geralmente quando eu atendo os evitativos que querem sair da relação, o que eles falam assim, Edu, já tô aqui pensando em como que vai ser quando eu me separar, já tô aqui, né, nossa, vai ser tão gostoso, vou poder ser com quem eu quiser, vou poder pegar aquela garota da academia, aquela garota do trabalho, vou poder ir pra um bar sozinho com meus amigos e pegar quem eu quiser, enfim, eles começam já a fantasiar com essa liberdade, né, de ser solteiro, né. Eles têm essa ideia de que, nossa, eles podem conhecer outras pessoas bem mais interessantes do que a parceira atual. Às vezes eles estão até certos. Eu sempre falo, se você acha que pode realmente conhecer alguém melhor, então termina primeiro. Não adianta ficar segurando a garota só porque você tem medo da solidão, né? E esse cara realmente pensar em encontrar uma pessoa melhor. Então, existe essa ideia da perda da independência e da autossuficiência. Eu sei que todo mundo, né, pode se virar muito bem sozinhos, mas a gente vai sempre precisar de outras pessoas para poder realizar algo quando a gente fala de uma relação. E agora, galera, eu quero seguir para o comportamento evitativo, deixar a coisa um pouco mais detalhada, né? Então, uma coisa que é interessante, né? O evitativo, ele começa aos poucos, à medida em que ele vai te conhecendo, ele percebe que a sua personalidade não encaixa, né, na fantasia que ele criou de você, ele começa a perder o interesse. Então qual que é a ideia? O ansioso, qual que é a diferença? O ansioso, quando ele percebe que a pessoa não é tão parecida, ele começa a cobrar mais, ele começa a exigir mais, ele começa a brigar, né? Tem aquela cobrança, tem aquela insatisfação que é clara. Então ele é muito claro, ele é muito óbvio na comunicação. Não tá bom isso, não tá bom aquilo, quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. O evitativo, ele não vai reclamar, ele só se afasta. E também tem muitos evitativos que se tornam evitativos pelo excesso de mágoa. Isso nem estava no roteiro, mas eu vou falar agora. O que acontece? É uma coisa que um professor da minha faculdade sempre fala, que é o seguinte: se vocês não tirarem dúvidas ao longo do semestre numa faculdade de psicologia, principalmente de neurociência, que é a parte que ele ensina, a parte cerebral, as dúvidas vão se acumular, chega uma hora que você não consegue mais se recuperar. Então, você tá com dúvida? Pergunta, caralho! Então,
Aí a gente se torna até chato, a gente pergunta toda hora, realmente que é uma matéria difícil. Fisiologia cerebral é foda, o cérebro é complexo. No relacionamento também é uma coisa. Se você tem aquela magoazinha, hoje ele não quis assistir aquele filme que eu falei, ele ainda falou mal, debochou do filme, tá, vou guardar hoje. No dia seguinte a gente foi sair, foi numa pizzaria, eu falei que gostava de pizza calabresa, ele falou, ui, calabresa eu não gosto, que nojo. Guardei mágoa 2, mágoa 3, mágoa 4, e você não fala, de repente aquilo ali se torna um ressentimento tão crônico que não passa mais, tá? Tem até aqui um episódio dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que eu não lembro. Nossa, não vou lembrar qual que é o episódio. Mas é um dos primeiros que, aliás, tem que regravar também, que ele precisa ser atualizado. Então, quando gera muito ressentimento, tá? Isso vira uma mágoa e a mágoa se torna evitação. Então tem muita gente que é evitativa não porque é evitativa por natureza, mas porque tem tanta mágoa acumulada que já não consegue mais avançar na relação de tanto ranço que acumula. Então é sempre importante, se o seu parceiro ou parceira te magoou, fale, seja gentil. Tem aqui vários episódios, pode me procurar na consultoria, eu te ensino a ser gentil numa reclamação, porque você não pode guardar. Porque quando você guarda demais, gera ressentimento e você se recolhe. E aí nasce o vínculo evitativo, tá? Outra coisa que é o comportamento evitativo, dizer que não está pronto para um relacionamento ou que não sabe lidar com o relacionamento, mesmo que ele fique por ali. Então, cara, muitas clientes que eu atendo falam assim, Edu, tô com ele há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos. Eu falo, mas o que acontece? Eu falo de relacionamento, ele disse que não quer nada sério e tal. Eu falei, mas ele falou só agora? Ele falou, não, desde o 3º encontro ele já falou que não queria nada sério, que ele não sabia bem o que queria. Eu pergunto, por que você ficou ali? Então, ele já te falou que ele não queria nada. Então, se a pessoa te fala que não está pronta para um relacionamento ou que não sabe lidar com um relacionamento, acredite nela. Mas Edu, mas eu quis salvar o cara, eu vou convencer, eu vou ficar cobrando, uma hora ele cede. Você cede não porque essa pessoa tem potencial, mas é porque você tem medo do abandono, você tem medo de ficar sozinho. Então melhor, mais fácil, né, pra você na sua cabeça, melhor do que sair, voltar pro Tinder, pro Happn, pros aplicativos, é ficar pressionando o cara, que a gente acha que dá bronca, educa. A gente acha que ficar dando patada e cobrar, educa. Gente, a raiva só afasta. Depois de um tempo, a sua cobrança começa a parar de perder efeito e começa a surgir as brigas. Aí nas brigas, porra, que merda, por que nossa relação tá uma merda? Porque vocês são incompatíveis e você insiste na incompatibilidade, porque você tem medo de ficar sozinho, caralho. Então pensa sobre isso. Às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Outra coisa, que é o que eu falei agora há pouco lá da Maria. Então, o que é o concentrar-se nas imperfeições do parceiro? Roupa incomoda, estilo de vida, vai muito na academia, vai pouco na academia, jeito de falar, fala alto, fala baixo, jeito de comer, ele faz barulho quando mastiga, toma água. Nossa, coisa que eu lembrei da minha mãe. Minha mãe me criticava quando eu era pequeno porque eu deixava o copo torto na boca. Nossa, me dava cada bronca por causa disso. Jeito de comer, gosto musical, detalhe físico, muito alto, muito baixo, ou seja... Para o evitativo, qualquer coisinha já é motivo. Aí ele começa a se afastar. E eu escuto muitas vezes, até de amigas minhas, puta, aquele cara é perfeito, mas se não fosse aquele pé esquisito, eu falei, porra, mas você vai casar com o pé do cara? Lógico, você vai casar com o cara, o pé vai estar junto, porque você não vai amputar o pé do cara. Mas, mano, o pé é o pé do cara. Pô, eu tenho uma... Todo mundo fala que essa minha orelha direita aqui, ó, parece a orelha de elfo, né? Porque ela é pontuda. Mas se vocês repararem, presta atenção. A minha orelha direita, nossa, nunca falei sobre isso com ninguém. Ela foi operada, eu fiz uma timpanoplastia. O que é timpanoplastia? Quando você tira o tímpano e coloca um novo, porque meu tímpano furou. Então eles abrem aqui o pavilhão auditivo, né? Abre, tira um pedacinho de pele aqui de trás da orelha, colocam no tímpano para ele fechar, se restituir e colocam. Só que o cirurgião que fez não costurou muito bem, então essa minha orelha direita é um pouquinho avantajada. Daí eles falam que eu tenho orelha de elfo. Fui casado 2 vezes com orelha de elfo, porque eu fiz essa cirurgia, eu era novinho. Então, foda-se, entendeu? Então não é por causa da minha orelha. Então se a garota começa a falar, não vou ficar com você por causa da orelha, tá inventando moda. Ou seja, o evitativo começa a hipervalorizar defeitos físicos para justificar o fato de que ele próprio não consegue se vincular emocionalmente. Ele tem um analfabetismo emocional, ou é um machista, ou um tradicionado, ou ele não tem realmente uma capacidade romântica. Ele trava. E é uma pena isso, tá? Outra coisa clássica do comportamento evitativo, saudosismo em relação ao ex-parceiro que foi melhor. E quando eu converso com alguns dos parceiros das minhas clientes, geralmente eles falam assim, nossa, Edu, mas é que puta...
Lógico, isso ele me fala no privado. Eu não pego, né? As pessoas acham que na consultoria, até muita gente me procura na consultoria dizendo assim: Du, eu quero que você converse com o meu namorado e convença ele a me obedecer. Não é assim. Tanto que muitas vezes, quando o evitativo vem até mim, o parceiro evitativo vem conversar comigo, nem sempre a gente consegue avançar, porque às vezes o cara não tá no momento para fazer aquela terapia daquele jeito. Ele não tá pronto para se abrir. Né? Então, a pessoa tem que estar no momento certo. É muito ruim quando você. Né? Aliás, é um pouco desconfortável, é mais difícil você se abrir numa terapia, numa consultoria, quando você não tá ali por livre e espontânea vontade, no sentido de, cara, não tô no meu momento, tô vendo aqui porque eu sei que é uma emergência, meu relacionamento tá quase acabando. Lógico, o cara entra na consultoria de boa, de peito aberto, mas ele não consegue. Às vezes ele não tá pronto naquele momento para aquele assunto. Aí o que acontece? Às vezes a gente não consegue falar do relacionamento em si, mas ele me conta a história da infância dele, ele reclama do trabalho, às vezes ele comenta, nossa, Du, eu tenho muita dificuldade porque eu tive uma namorada em 2010, 2015, ela foi incrível, não consigo superar, não consigo esquecer ela ainda, por isso que eu tô com dificuldade nesse relacionamento. Só que isso ele fala pra mim, eu não compartilho isso com a parceira, a não ser que ele me peça pra fazer isso. Então uma coisa importante também vocês entenderem da consultoria. Tá, quando eu acolho o garoto, é o espaço dele, é o momento dele. Então, se ele quiser falar do relacionamento, beleza, a gente fala. Às vezes ele fala, olha, eu tenho dificuldade de falar eu te amo, tenho dificuldade disso, daquilo, outro. Agora, se ele realmente não consegue abrir, a gente vai para outros assuntos, né, que de certa forma contribuem para o bem-estar dele dentro da relação. E tem vezes que a gente conclui juntos, olha, ele não consegue falar do relacionamento, pelo menos comigo, ele pode procurar outro profissional, enfim, mas não está funcionando. E tá tudo bem, tem que respeitar esse processo, tá? Então, alguns evitativos já me falaram isso. Edu, eu sou muito saudosista em relação ao a minha ex-parceira, meu ex-casamento e tal. E eu quero uma mulher como ela, só que a gente já terminou e tal. Então, às vezes, o evitativo fica preso nesse relacionamento, nesse ex-relacionamento e não consegue avançar, tá? Com relação ao eu te amo, muitos deles falam, né? Na minha família ninguém fala, eu acho que é demonstrar fraqueza, eu acho que é óbvio, né? E muitos evitativos se afastam quando as coisas não vão bem e se afastam também quando as coisas vão bem, como depois de um encontro. E tem muitos evitativos que acabam entrando realmente numa sabotagem. Aliás, eu tenho até um episódio aqui que é sobre sabotagem. Esse eu lembro bem de cabeça, que foi o episódio 57, que também vai ser atualizado, que é sabotagem nos relacionamentos, vale a pena ouvir, que é muito bom, tá? Que mais que dificuldade de comunicar eu já falei. Conhecer pessoas sem um futuro possível. Isso aqui é muito bom. Isso aqui tem até uma amiga minha que é clássica nisso aqui. Você sabe quem você é, eu te amo do mesmo jeito. Ou seja, alguns evitativos têm uma tendência, um perfil, já atendi algumas pessoas assim, que preferem relacionamentos em que não tem um futuro possível. São evitativos que vão se relacionar com pessoas casadas ou que têm pouco tempo para ficar junto delas. Isso é mais um caso das garotas, tá? Tem clientes que eu atendo que falam assim, Du, eu só gosto de homem casado, que não tem que me envolver. Ou eu namoro piloto de avião, namoro cara que trabalha em plataforma de petróleo, que eu só vejo uma vez a cada 6 meses. Tem pessoas que preferem, buscam relacionamentos que não têm um futuro possível, porque às vezes a pessoa tá ali casada e não quer separar para ficar com você, que acontece, tá? Outra característica clássica é o stonewalling quando estão numa DR. Do que é uma stonewalling? Stone, pedra. Wall, parede. Então, os evitativos, quando eles entram numa DR, numa conversa com um parceiro, cara, pra eles, você começa a ter muita cobrança. O que acontece? Geralmente o ansioso. E quando o evitativo tá mal, é porque o ansioso tá pressionando. O ansioso quer resolver na hora. Mas por que você tá fazendo isso? Mas fala comigo. Por que você não fala comigo? O evitativo trava. Ele entra em stonewalling. Cara, quando isso acontecer, eu sempre falo isso muito no meu curso, na minha consultoria. E eu falo para as minhas clientes mulheres, quando o cara começou a ficar evitativo, na DR se fechou, não adianta pressionar. Quanto mais você pressionar, pior vai ficar. Peça 20 minutos, tá? Que é o protocolo SOS. 20 minutos. Então, S de suspenda, O de observe e S de selecione. Suspender. Então, suspenda aquela ação, suspenda a DR, pare com a DR naquele instante, imediatamente, porque não está funcionando, está sendo uma conversa, está sendo destrutiva para vocês. Então, vai cada um pro seu canto. O que eu gosto de fazer? Eu sou ansioso geralmente, tá? Eu vou pro meu quarto, pego meu fone de ouvido, eu tenho uma playlist no Spotify chamada Relax. Aí eu escuto aquela playlist inteira, tem umas 5 ou 6 músicas,
dá certinho pra ouvir por 20 minutos, eu me acalmo e volto pra conversa, tô bem. E quando é evitativo, o que você pode fazer? Vai dar uma volta, pede um tempo. Às vezes tem pessoas evitativas que precisam de 24 a 48 horas pra poder se regular, e tá tudo bem, a pessoa precisa disso mesmo, tá? Então, suspende. Depois, observe. Como é que você está se sentindo? Como é que seu parceiro ou parceira está se sentindo? Vocês estão bem? Então, observe o que aconteceu, né? E depois, selecione um novo momento, uma nova ação, ao invés de cobrar, apenas convide, ao invés de xingar, né, diga que você não está satisfeito, então selecione opções mais reguladas, mais seguras, menos ansiosas, menos evitativas de poder lidar com aquele problema, tá? Então, cuidado com o stonewalling, que é quando o evitativo fechou. Fechou, já era. E o ansioso acha que quanto mais ele cobrar, quanto mais ele pressionar, se ele humilhar, se ele der tapa na cara, se jogar o celular na parede, falar, seu filho da puta, você é um imbecil, mais o evitativo vai falar. Mas, na verdade, é o oposto. Quanto mais pressiona, menos ele fala, tá? Acredita em mim, eu sei disso. Outra coisa, né? Os evitativos têm a mania de guardar segredos e serem muito misteriosos em relação à vida privada. Saiu com seus amigos ontem, o que você fez? Foi de boa. Tá, mas onde vocês foram? Foram num bar, jogaram videogame, o que vocês fizeram? Não, ficamos de boa. Ele não fala. E é irritante isso. Aí vem a grande pergunta que muitas clientes me fazem. Edu, e por que caralhas o evitativo não some de vez, já que ele não consegue se relacionar, já que ele admitiu, não quero relacionamento, tem dificuldade de dizer eu te amo, tenho medo da vulnerabilidade, tenho medo de DR, não quero cobrança, não quero mudar, não quero abrir mão da minha rotina, então caralho, Edu, por que ele simplesmente não vai embora e termina comigo? Porra, simples, porque ele também tem medo da solidão, ele quer a delícia do não compromisso, porque é um campo conhecido para ele. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a delícia do não compromisso? Enquanto não é namoro, não tem que se responsabilizar, você é obrigado a falar todo dia, você pode ser com outras pessoas. Então, o evitativo, ele odeia a solidão tanto quanto o seguro e o ansioso. Como qualquer ser humano, ninguém gosta de ficar sozinho o tempo inteiro, tá? Algumas pessoas sim, mas são raras. Mas a maioria das pessoas tem medo da solidão e o evitativo não é diferente. Então, por que ele não, não cai fora? Por medo da solidão. Aí eu pergunto, e por que então, se ele está fazendo isso, por que você não impõe limites? Então por que você não sai da relação, já que essa pessoa, esse evitativo, não está te dando o que você quer? Porque você também tem medo da solidão. Então o que sustenta a relação evitativo-ansioso, ou evitativa-ansiosa, evitativa-ansiosa, evitativo ansioso, relações gays, relações hétero, foda-se, tanto faz, o evitativo fica por medo da solidão, mesmo que ele não consiga se entregar. E o ansioso fica por medo da solidão, mesmo que ele não consiga parar de cobrar. Tudo se resume ao medo da solidão. Então, se você aprende a ficar sozinho e perde o medo do abandono, de levar um fora, de entender que aquela relação não tá te servindo mais, você resolve a tua vida. Tá bom? Acredita no tio Edu. E agora, pra gente fechar esse episódio, eu quero partir para um papo um pouco mais leve para orientar você evitativo, ou você que namora um evitativo, a como lidar com a evitação de forma relax. E aqui já na reta final do episódio, é importante a gente bater aqui. Como ser um bom evitativo. Então acreditem, dicas de quem já leu uma caralhada de livros, tá fazendo psicologia, gosta de atender, já atendeu mais de 1.300 pessoas como consultor. Evitativo. Se você se identificou com esse episódio, percebeu, putz, eu sou um pouco assim, não precisa se sentir mal. Mas se você está com dificuldade de avançar e entende que, é um processo, né? A gente deixar de ser evitativo é um processo e eu respeito, eu sei que não é fácil, é o mais difícil, tá? Mas uma dica, namore com uma pessoa segura, não namore um ansioso. O seguro vai saber lidar com você muito melhor do que o ansioso. Então, se você é evitativo, busque uma pessoa segura, que saiba lidar com a sua evitação. E tem muita gente que é assim, tá? A maioria das pessoas, por sinal. 2. Fale sobre o seu estilo evitativo e peça compreensão e ajuda ao seu parceiro. Olha, eu tenho dificuldade. Eu tive uma infância difícil. Eu gosto de você, mas eu tenho dificuldade de me entregar. Fale sobre isso. Sugira você mesmo fazer uma consultoria de relacionamentos, uma terapia de casal. Vá você atrás de uma terapia. Já que você quer, né? Vai. Só que aqui eu tô falando com quem não é machista ou entende que é machista e tá a fim de mudar. Porque se a pessoa é machista e quer ser machista, não tem salvação, tá? Machismo é uma doença, tá, gente?
Uma doença social. Terceiro, aprenda a identificar as estratégias de desativação que levam ao seu afastamento. Então, quando você começa a perceber, tô implicando com a roupa dela, tô implicando com o dente dele, tô isso, mas daí eu vou perder, né, minha independência. Começou a perceber, surgiram esses alertas vermelhos, que não precisam ser tão alertas assim, já entenda que você está começando a ficar evitativo demais e trabalhe em cima disso, né? Então questione também, por que você se incomoda tanto com detalhes pequenos, com o jeito de comer, por que isso te incomoda, né? E esqueça a busca pela pessoa perfeitinha que vai se encaixar exatamente do jeito que você quer e não vai incomodar o seu estilo de vida evitativo. Porque eu te pergunto, você é perfeito? O evitativo sempre esquece que ele também não é perfeito, como aquela minha cliente. E não se esqueça também que o coleguinha também precisa ser feliz. Então, se o seu coleguinha não está satisfeito, se preocupe com isso, tá? E o que você não deve fazer se for uma pessoa evitativa? Não namore uma pessoa ansiosa, né? Questione bem se você gosta da pessoa mesmo ou não, porque às vezes você está lá implicando. Na verdade, não é que você é evitativo. Tem muita gente que não é evitativa, que simplesmente está com uma pessoa que não gosta, porque essa pessoa é muito bonita, mas é chata. É rica, mas é chata. É rica e gostosa, mas não é compatível. Ou é uma pessoa que você teve uma química muito forte nos primeiros meses e já não tem mais química, ou a pessoa te traiu moralmente, mentiu pra você, não tá se entregando, deixou de ser recíproco. Às vezes a pessoa não tá te fazendo bem, aí você fica evitativo, então, né? E por fim, uma coisa importante, cuidado com love bombing. O que é love bombing? É dar muito encanto no começo, nossa, coisa de querer conquistar. Tem muito evitativo que consegue ser mais romântico no começo e depois some. Ou fazer future fake. O que é future faking? Prometer um futuro, prometer que você quer um relacionamento, prometer que você, não, eu quero casar com você, eu quero ter filhos e tal, só pra comer a menina, ou só pra entrar um pouquinho na relação, na delícia do comecinho, pra depois descartar, né? Então cuidado com esse excesso de idealização. E só pra fazer o fechamento aqui, eu quero reler a conclusão que eu fiz do episódio de 2024 e ver o que mudou da minha conclusão da época. Vou ler aqui pra vocês, tá? Olha só. Eu dizia, o vínculo evitativo pode dar muito certo se o encontro for com uma pessoa segura que não sufoca como um ansioso focaria. Acertei? Com isso, eles sentem que recebem amor na medida certa e ainda sentem que sua independência está preservada, então não sentem medo da intimidade. Muito bom? No entanto, as primeiros sinais de instabilidade eles evitam a intimidade a todo custo e podem ficar desregulados. O importante aqui é saber que o vínculo evitativo é sim o mais difícil de namorar, então fiquem atentos aos sinais para evitar frustrações. Mandei bem, foi o meu fechamento. No do ansioso eu mudei algumas coisas. Então, para complementar o papo de hoje, escutem também o episódio 159 e os episódios 35 a 38, que são os episódios antigos, dá para complementar também, tá bom? Sempre bom também escutar a voz do passado. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Beijo!